Olá, amigo internauta, nós estamos juntos mais uma vez aqui pela sua web TV Redentor, da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, e você está curtindo mais um programa Clique, caminhando à luz da iniciação cristã. Nós gostaríamos de te convidar a refletir conosco, esse versículo é o versículo 15, capítulo 2, da primeira carta de São Pedro, em que nós lemos assim: Antes, santificai em vossos corações Cristo, o Senhor. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Nós queremos, a partir desse versículo bíblico, conversar hoje um pouquinho sobre alguém que durante toda a sua vida se dedicou exatamente a isso, a dar as razões da nossa esperança com suavidade e respeito. Uma figura, com certeza, muito importante para a nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro e para a Igreja como um todo. Para conversar um pouquinho sobre essa pessoa tão especial, Dom Estevão Bittencourt, que agora, nesse ano, comemoramos o seu centenário de nascimento, nós queremos trazer aqui conosco Padre Fábio Siqueira, que é das escolas Mater Ecclesiae, aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro, para falar um pouquinho sobre essa figura tão importante. Padre Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui conosco mais uma vez. Queríamos que o senhor falasse então um pouquinho quem é Dom Estevão Bittencourt. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui outra vez no Clique, quero mandar uma saudação para os internautas. Bom, como você disse, nós celebramos agora, dia 16 de setembro, 100 anos de nascimento de Dom Estevão. Tivemos uma missa no edifício João Paulo II, onde tem as sedes das escolas Mater Ecclesiae. E Dom Estevão é uma figura singular para a nossa arquidiocese, ele empenhou toda a sua vida no trabalho de evangelização. Ele entrou muito jovem para o mosteiro de São Bento, ele é carioca, foi batizado na matriz do Largo do Machado. E depois ele estudou no ginásio de São Bento, entrou para São Bento muito jovem, aí, antes de fazer 18 anos. Depois ele viajou para Roma, em Roma ele fez seus estudos, ele fez primeiro um doutorado em Santo Anselmo sobre Orígenes, um importante autor cristão dos primeiros séculos. Depois ele fez um outro doutorado em Sagrada Escritura no Pontifício Instituto Bíblico e voltou para o Brasil em 1945. E depois de 1945 até 2008, ano da sua morte, Dom Estevão se dedicou incansavelmente ao trabalho de evangelização na igreja. E esse versículo que você leu tem muito a ver com a vida de Dom Estevão, porque de fato ele estava sempre pronto a responder a qualquer questionamento que colocassem a ele a respeito da fé, né? da vida cristã. Ele é muito conhecido, sobretudo pelo programa Pergunte e Responderemos, que é o ar na nossa Rádio Catedral, e também pela revista Pergunte e Responderemos, que foi editada até o ano da sua morte, e também pelas escolas de fé e catequese Mater Ecclesiae Luz e Vida. As escolas foram fundadas naquela inspiração do concílio, né, no finalzinho do Concílio Ecumênico Vaticano II, primeiro por Dom Cirilo, que era monge também do São Bento, mas depois, na década de 80, Dom Estevão assumiu a direção. E ele deu realmente um impulso assim, para as escolas de fé, porque além de espalhar os núcleos pela nossa arquidiocese, pelos vicariatos, pelas paróquias, não só do Mater Ecclesiae, mas também do Luz e Vida, que é um curso um pouco mais condensado, mas também de formação teológica e catequética, como ele também formulou os cursos por correspondência, que nasceram primeiro como módulos, depois viraram apostilas, e agora a gente está transformando em livros mesmo, né? São 24 cursos e depois 66 opúsculos tratando de temas de apologética. Então, assim, é um homem admirável, porque Dom Estevão podia ter construído assim, uma carreira como teólogo numa universidade, no meio acadêmico, né? Mas ele resolveu usar toda a sua capacidade intelectual realmente nessa obra de evangelização, de defesa da fé, de formação dos cristãos, de formação teológica e catequética. Então, uma figura assim, singular, que nós precisamos mesmo fazer memória e fazer com que o legado dele, que para a nossa arquidiocese de modo particular são as escolas de fé e catequese Mater Ecclesiae Luz e Vida, possam ir em frente. Com essa vocação e missão tão especiais, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso também. Já foi aberto o processo de beatificação de Dom Estevão, não é isso? Na verdade, assim, houve um pedido dos fiéis, não foi aberto formalmente assim, um processo. Mas muitos fiéis, depois da morte de Dom Estevão, pediram assim, que se fizesse isso, né? Nós temos aqui na Arquidiocese um departamento específico para a causa dos santos, mas assim, um processo formalmente não foi aberto, mas muitos fiéis
tinham esse desejo, né, de pelo menos tornar a figura de Dom Estevão mais conhecida, não só como teólogo, mas também como pessoa de uma grande espiritualidade. Eu queria até aproveitar, terminar lendo um trechinho. Dom Estevão, nas revistas Pergunte e Responderemos, sempre no início do ano ele dava uma mensagem que não era propriamente uma resposta, uma questão de fé, mas uma mensagem que tinha assim, um tom espiritual para guiar o início daquele ano dos leitores, né? E tem uma publicação aqui, ele já tinha 71 anos quando ele escreveu, onde ele diz assim: com o olhar mais perspicaz ou liberto do colorido das metas terrestres ou imediatas, o ancião tem o coração mais livre para considerar os valores definitivos e encaminhar-se para eles sem tantos entraves. Então ele já com 71 anos deu esse testemunho, né? Assim, como a idade traz essa sabedoria de saber se libertar dessas coisas pequenas e mesquinhas do dia a dia para caminhar em direção à vida eterna, que é para onde a gente se dirige, com mais liberdade, né? Que bom, Padre Fábio, muito obrigada. Tenho certeza que tocou o coração, despertou inclusive a curiosidade em conhecer um pouquinho mais sobre o verdadeiro legado que Dom Estevão deixou e com certeza olha por nós lá do céu. Muito obrigada pela sua presença e eu quero que você continue ligadinho com a gente, porque nós vamos ter mais do Padre Fábio aqui um pouquinho conversando com a gente, sempre algum assunto muito importante para te ajudar, especialmente você que trabalha com a iniciação cristã. Fica ligado, é só um clique.